Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast, o podcast da revista Conexão. Seja bem-vindo, meu amigo Thiago. Obrigado, boa noite a todos. Estamos aqui em mais um episódio do Conexão Cast, começando e no ar. Dessa vez, episódio nostálgico, um episódio bem interessante. A gente vai aproveitar uma notícia que saiu nessa semana. Aliás, umas 2 semanas atrás. Semana passada. A gente vai pegar essa notícia de semana passada que movimentou as redes sociais e levantou um ponto na nossa pauta que vale a pena a gente debater, que é a volta do Orkut. A gente recebeu a notícia de que o dono da rede social, que também o nome dele era Orkut, o nome da rede social leva o nome do dono, ele anunciou que ele está pretendendo voltar com uma nova rede social com um algoritmo muito diferente, que vai competir diretamente com essas redes sociais que o foco é no like, no engajamento. E aí, Thiago, levantou um ponto interessante da gente comentar sobre como era o Orkut, porque ao mesmo tempo que muita gente ficou feliz, muita gente ficou sem nem entender o que estava acontecendo. Não faz nem a menor ideia do que era o Orkut. Faz 20 anos que o Orkut... Por aí. 20 anos, não foi? Foi. O Orkut era a primeira rede social, né, que a gente teve conhecimento. Sim. Antes, pra você entrar no Orkut, você tem que receber um convite, né? Chega lá e criar a conta. Não cria conta. Você não virava convidado dá pra entrar. Você só podia colocar 12 fotos. Mas o mais interessante do Orkut eram os depoimentos, as comunidades. As comunidades eram maravilhosas. Era Fiz maravilhoso. muito amigo em comunidade. Algumas não. Os fóruns também. A gente não interagia em algumas porque tinha aquelas comunidades meramente ilustrativas, né? Que eu ordei a acordar cedo, Exatamente. se eu correr meu me mata. A gente entrava em algumas que era só pra ficar engraçado no nosso perfil. Nossa, eu sempre atingi o limite, que a Dimi com comunidade, você sentava comigo. Eu sempre atingi o limite, mas era maravilhoso, gente, era um sonho, Era bom demais. Eu vou ser muito sincero, eu sou das antigas, peguei o Orkut no começo, eu queria que voltasse exatamente igual. tirando aquela fazendinha, porque acho que ali Dos jogos. começou Foi. o começo do fim, foi ali, né? Foi. Aquele joguinho ali. Quando começar a época dos jogos foi complicada mesmo. Mas era Mas eu queria o maravilhoso. Orkut do mesmo jeito que era Mesmo, antes. não, mas ele promete ser daquela mesma forma, não vai ter, vai ser mais uma rede social com mais pela empatia, pelos problemas sociais, sabe? Não vai ter essa coisa do engajamento do like, que você falou. Provavelmente também uma rede social, mas bem vigiada, porque a gente vê hoje exemplos, o Twitter é um exemplo disso, de que é uma rede social sem filtro. As pessoas falam o que querem, são racistas e ninguém é punido, ninguém tem um post barrado nem nada. E assim, era uma rede que acolhia, não separava. Se você não gostava de determinada coisa, você não seguia, você não entrava na comunidade. Então você criava o seu próprio mundo, o seu próprio habitat, na verdade, sua própria comunidade, sabe? Sim. Então a galera que gostava daquele determinado assunto se concentrava ali. E não enchia o saco de estar na outra comunidade que não gostava. Ainda havia esse respeito, na verdade, né? Havia. Isso me levantou um ponto também. Aqui, o termo cancelamento, por exemplo, não existia. Se você por acaso, nem se imaginava. Se você por acaso, não gosta de determinada pessoa, você só não acompanhar ela na rede social. Não gosta? Não veja. Então você tinha um limite porque você não queria encher o saco de ninguém para ninguém te encher o saco. Exatamente. Então era bem interessante como a dinâmica funcionava. Eu lembro muito que Adriano Galisteu, o Léo Jaime foram dos primeiros a usar o Orkut na época. E eles falavam muito, a gente sabe o que é o Orkut, porque naquele tempo a gente não tinha o que a gente tem. Telefone, Sim. A gente não tinha computador em casa, então a gente ia para Lan House, para Cyber, para entrar e acessar o Orkut. Você pagava aquela hora, olha que coisa mais maravilhosa. Pagava a hora para entrar. Como fazer os hashtags, os icas e os mais. Mas era muito bom, a gente passava aquele tempinho ali, falava com a galera, interagia com as comunidades, interagia nos fóruns da comunidade. Era maravilhoso. Passava, colocava sua foto, e era maravilhoso. Não era aquele 1 zilhão de fotos, você tinha que selecionar bem as fotos, porque postar foto era uma coisa completamente diferente. Primeiro, para começar, você tinha que ter câmera, você não postava no celular. Era uma coisa que nem todo mundo tinha. E era uma coisa que você tinha que tirar o arquivo da câmera, jogar no computador, para depois subir ele no... Nossa, era uma eu não tinha câmera digital na época, quando eu comecei no Orkut, então eu pegava uma foto minha, digitalizava na Cyber, para cortar o meu rosto, para colocar com a foto do perfil. Eu nunca esqueço disso. Era uma burocracia. Era maravilhoso, mas era maravilhoso, era bom, era isso. Porque só existia só o Orkut e o MSN. Que basicamente é o nosso WhatsApp. Uma coisa que é engraçada, minha irmã, ela estava comentando comigo que ela sente muita falta do MSN. O MSN eu não sinto tanta falta. Eu sinto, porque era como a gente conversava bastante. O estilo é uma coisa muito nostálgica que eu sinto falta. Agora, a gente conseguiu substituir com tranquilidade pelo WhatsApp.
O que me bate a falta é da coisa nostálgica do que o MSN tinha. Chamar Os atenção. emojis, chamar Os atenção. primeiros emojis da história, né? Você colocar, por exemplo, no seu perfil a música que você estava ouvindo. Exatamente. Então, assim, tinha muitas coisas que eram icônicas do MSN. Agora, e que eu acredito que se um dia voltar, acho que o WhatsApp, para competir, né, vai colocar também essa coisa. É por isso que eu falo que vai ser difícil esse tipo de sistema voltar, porque o WhatsApp ele se tornou uma coisa muito forte. Eu acho muito difícil alguém conseguir bater de frente com ele. E um detalhe, Rafael, nos Estados Unidos, as pessoas não usam WhatsApp. Eles usam muito SMS ainda. Sim, Um amigo meu que passou 6 meses agora, ele passou 6 meses. Ele contou que eles não usam WhatsApp. A gente aqui é que tem essa coisa do WhatsApp, de usar bastante. Mas lá eles mal usam. Eu fico curioso para saber se em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos a gente sabe que é o SMS, aqui o WhatsApp. Em outros países, será que é tão forte o WhatsApp ou realmente existem outros aplicativos? Eu não sei se é China ou é Japão, não sei, que não existe lá, não tem rede social. Qual esse país mundo? Eu não sei. Eu sei que a China ela tem. Ela tem o próprio WhatsApp dela. Mas ela tem o próprio app dela. É o WeChat, né? Eu acho que é o WeChat, se não me engano. E por qual é a razão? Porque, querendo ou não, por conta dessa situação política que ela vive com os Estados Unidos e com vários outros países, fica uma coisa complicada de você permitir tanto a entrada quanto a saída de empresa. E a internet lá é bem vigiada, né? Sim. Eles não acessam muita coisa, não tem muito acesso, só os que eles querem acessar. Exatamente. Que eles permitem. Por isso que eu acho que talvez lá, e em alguns outros lugares da Ásia, talvez o WhatsApp não seja tão forte. Eu fico curioso para saber se na Europa ou se em alguns outros lugares também é forte. Porque, assim, se nos Estados Unidos é o SMS, então talvez só na América Latina seja o WhatsApp o carro. Não, mas acho que a Europa também eles usam o WhatsApp. Depois a gente tem que ver, pesquisar para ver como é que funciona em outros países, né? Sim. Mas eu acredito que mundialmente o Instagram é utilizado. O Instagram é mundial. O Instagram ele também fugiu da história só do postar foto, né? Tem stories, tem reels, tem virou uma coisa de notícia, tem link para você acessar, tem um ovo de ódio. Sim. O Instagram, eu percebi que ele foi fazendo uma evolução com o tempo. Foi. O Facebook ele foi feito pelo Mark Zuckerberg, o Instagram era de outra pessoa. Aí o Facebook comprou o Instagram por 1 bilhão. E aí o que acontece? Tudo que as outras redes sociais faziam, ao invés do Facebook criar uma rede social própria para competir, ele implementava no Instagram. E isso, querendo ou não, fez com que o Facebook ficasse um pouco desatualizado. O Facebook foi ficando para trás, pelo menos aqui a nível Brasil estamos falando. Mas acho que a nível mundial também, sabe? Mas, assim, geralmente hoje em dia a terceira idade aqui usa muito, né? Usa bastante o Facebook, porque às vezes eu posto coisas lá e quando eu vou lá tem muita reação. Sim. Muita galera curte ainda, comenta, sabe? Então ainda tem um poder ainda, sabe? A questão da pessoa saber mexer. Sim. Mas eu queria muito saber o significado da palavra Instagram, que é Instagram, né? Na verdade. Se não me falha a memória, eu posso estar falando grande de uma bobagem. O Gram tem alguma coisa relacionada a compartilhar e o Insta é tipo o instantâneo, agora. Eu posso estar falando uma grande besteira, mas parece que é isso. É um termo criado para se referir a um compartilhamento do instante instantâneo ali do que está acontecendo. Posso estar falando uma abobrinha do mundo. Mas quem souber, pelo amor de Deus, comenta aí para explicar pra gente, porque eu mesmo não sou significado. Eu ouvi um papo uma vez que era isso daí. E falando ainda de rede social, ao mesmo tempo tem outras redes sociais que tentam sobreviver, tentam engajar, mas não engajam com tanta frequência. Por exemplo, a gente tem, hoje no Brasil, quais são os grandes gigantes? A gente tem o WhatsApp, mas é mais mensagem do que rede social propriamente dita. O Instagram, o Facebook ainda tem a terceira idade e a gente tem o Twitter. Eu não vou jamais chamar de X, é Twitter. Vamos ser sinceros, o Twitter é uma rede social muito complicada, é uma rede social muito sem filtro. Ela já prestou, já usei muito. Em 2010, no criar menino, eu cheguei a postar quase 30 mil posts em um ano. Sim. É uma rede social que eu microblog, na verdade. Mas assim, ela se perdeu no meio do caminho, vamos ser sinceros. Eu gostava muito quando a logo ainda era o passarinho. Foi uma pena ter vendido para aquele logo, né? Pra essa. Porque ficou... Mas ainda, mesmo assim, ainda é um lugar onde as pessoas comentam muita coisa, onde tudo que acontece no mundo lá acontece mais rápido, a notícia chega mais rápido, tudo lá. É tanto que é no Twitter que a gente sabe o que acontece nas coisas e depois é pro Instagram. O Threads é meio que uma cópia do... O Threads uma cópia assim, no bom sentido. Você usa o Threads? Você faz eu uso. Eu ainda não cheguei a entrar lá dentro. Muita gente fala, vai pra lá, que lá você consegue ter aquilo que você tinha do Twitter com um pouco mais tranquilidade. A diferença é que no Twitter, no Threads, não tem os trend topics, as hashtags, né? O que está acontecendo no mundo.
Aí o Twitter ele ainda tem essa capacidade, sabe? Uhum. E que ainda acho melhor. Mas eu uso o Threads, mas não com tanta frequência. Às vezes eu quero postar um texto maior, aí no Threads ele permite. No Twitter não, você quer postar uma coisa maior, o seu pensamento ultrapassa os caracteres Uhum. e você não consegue passar a mensagem que você quer passar. Uhum. Já no Threads não, e no Facebook também não. Uhum. Às vezes eu escrevo no Facebook, printo E coloca no e Instagram. posto no Instagram e no Threads. Não, automaticamente já é no Threads e no Instagram, Uhum. que as contas são interligadas. Uhum. Só não vai pro WhatsApp ainda, que eu acho que na Uhum. próxima atualização vai querer que vai perguntar, você quer compartilhar no WhatsApp, nos status? Seria interessante. Sabe? Inclusive, sobre essa atualização de compartilhar nos status, os conteúdos no geral, eu ia falar Reels, mas não é só Reels. Agora, do Instagram já podem ser compartilhados no status do WhatsApp. Já Isso pode é ser. ótimo. E tem até a rotinha também Sim, agora, porque né? antes era uma burocracia, você tinha que ter o arquivo ou o vídeo para poder colocar nos status. É. Então ficou muito mais fácil você interligar as três Se você redes você sociais. interligar as contas, interliga e automaticamente, na que você posta, ele faz. A única coisa que, pra mim, que vim lá de trás das redes sociais, eu acho que o Instagram tinha que fazer é permitir os links na legenda e não necessariamente só na bio. Porque o Facebook, você consegue colocar os links em qualquer Em canto. qualquer canto. Você compartilha o link de um vídeo no YouTube, você não tem o arquivo, você compartilha o link para a pessoa acessar. E isso facilitava No muito. X também você pode colocar o Facilitava link, né? demais pra gente que criava conteúdo, às vezes, pro YouTube, como estamos fazendo. Quando você quer compartilhar em outra rede social, você conseguia. No Instagram, ainda é limitado. Pode ser que Você consegue um trechinho. Se você tiver um trecho, você consegue botar o link nos stories, mas ainda assim não é a mesma Agora, coisa. uma coisa que eu percebo muito, Rafael, é que as pessoas hoje em dia estão postando menos fotos no feed e mais stories e mais notinhas. Sim, sim. Que eu acho, sei lá. As notas, eu vou ser sincero, não me pegou muito, não. Eu não curto muito as notas. Ah, mal usa aquelas notas. Eu acho que não. Eu olhei aquilo e falei, tá, pra quê?